Exportação de riquezas? Ganhos econômicos? Ou apenas jogar lixo para debaixo do tapete? Nessa questão, nós vamos ver que o lixo é um assunto que pode ultrapassar fronteiras e envolver questões econômicas, sociais e até diplomáticas. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo para a resolução deste item do Enem, que começa com este texto dizendo o seguinte, que em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais 17% para 52,2 milhões de toneladas até 2021. Então, fala-se aqui do crescimento do descarte de resíduos eletrônicos, que é um crescimento derivado do aumento dos padrões de consumo desse tipo de produto. E o texto de número 2 diz o seguinte, que há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para o Ghana. Ghana, um país africano. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio mais lucrativo, muito mais lucrativo, é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam, alegando tratar-se de um material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado, ou, no outro lado, que o desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e, muitas vezes, intoxicando diretamente os próprios jovens. Ou seja, percebemos aqui o seguinte, que há um elevado consumo de produtos eletrônicos em várias partes do mundo, especialmente no mundo mais desenvolvido, nas economias mais ricas. E, mesmo diante desse quadro elevado de consumo, as preocupações ambientais acabam sendo deixadas de lado quando esses resíduos são exportados para outras partes do mundo, mas não para que sejam necessariamente reaproveitados, para que sejam criados novos produtos que permitam dar oportunidades para que pessoas em outras partes do mundo os consumam. Na verdade, isso faz parte de uma política de descarte, né? É tipo, aqui na minha vizinhança, lixo não. Então, eu empurro para debaixo do tapete, levo para um outro vizinho, me livro do problema, mas sem me preocupar com as consequências disso. Então, aqui está expressa, na maneira como o texto mostra para a gente, uma relação aí bastante desigual entre quem produz lixo e quem acaba consumindo este lixo, mesmo que não haja necessidade. E aí, obviamente, indiretamente, há uma relação de força geopolítica, uma relação de força econômica entre países mais ricos que produzem lixo e países mais empobrecidos que acabam absorvendo esses resíduos. Então, o enunciado diz que no contexto das discussões ambientais, as práticas descritas nos textos refletem um padrão de relações que é derivado de algo. Bom, o item acaba trabalhando com dois grandes temas. O primeiro deles é a divisão internacional do trabalho. Porque em diferentes momentos da história recente do capitalismo, nos últimos 300 anos, nós percebemos essas nuances, essas diferenças entre alguns países e outros. Por exemplo, no século XIX, diferenças que demarcavam países industrializados de não industrializados. Depois, países considerados desenvolvidos de países subdesenvolvidos. Houve a divisão do planeta em 3 mundos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Cada um desses grupos de países, aí, cada grupo, tendo seus papéis mais ou menos bem definidos. E isso acaba também, de uma certa maneira, aparecendo aqui. Diante dessa nova divisão internacional do trabalho, marcada pelas características do capitalismo contemporâneo, de base financeira e da globalização, essas assimetrias sociais acabam se expressando nas latentes, gritantes diferenças entre países detentores de tecnologia, detentores de recursos tecnológicos e, claro, de um elevado consumo desses e também da produção desses elementos, e de um outro lado, países que estão alijados, países que estão à margem desse processo. Então, aí as diferenças, essas assimetrias também acabam aparecendo. E a gente percebe também que, claro, a questão trabalha bastante com as etapas do capitalismo, no caso, com esta etapa mais contemporânea, a do capitalismo, na verdade, informacional, no qual informação, fluxos são extremamente importantes e acabam, de uma certa maneira, definindo as relações de poder, as relações econômicas entre as nações. E existem questões ambientais, obviamente, aqui. Até por isso, a alternativa B, a divisão internacional do trabalho, é algo que responde bastante esse padrão de relações aí derivado das discussões ambientais.
Então, nós não podemos falar, por exemplo, da letra A, de exercício pleno da cidadania, porque o que nós percebemos aqui é, na verdade, o contrário. Uma prática que se diz cidadã deveria considerar a questão do descarte de resíduos de maneira adequada, e isso não se faz. O problema é empurrado para debaixo do tapete. Então, existe uma relação, inclusive, de fragilidade. Então, a letra A não corresponde bem a essa questão. Nem a letra C, que fala de gestão empresarial do toyotismo. Em nenhum momento nós vimos uma característica ou um conjunto de características de algum sistema produtivo, como o toyotismo, o fordismo, o taylorismo, não temos aqui. Nem a letra D, que fala de concepção sustentável da economia, porque se eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de um desenvolvimento econômico que não comprometa os ambientes, que não comprometa os recursos naturais, um uso racional, equilibrado. Não percebemos isso aqui. E nem a letra E, que fala de protecionismo alfandegário dos estados. Alfandegário tem a ver com alfândega, que tem a ver com importação, exportação, fluxo internacional. E nós estamos percebendo aqui que não há uma proteção, porque os resíduos acabam sendo exportados para Gana, chegando a Gana, sem muita burocracia, pelo menos o que os textos estão nos mostrando. Então, a letra E não é adequada. Até por isso, então, apenas a alternativa B, a divisão internacional do trabalho, nas suas nuances contemporâneas, é que acaba respondendo bem a essa questão, que, aliás, tem muito a ver com o emprego de questões ambientais, como o descarte inadequado de resíduos, a exportação deles para países mais pobres, que acaba sendo um problema internacional, e também aí elementos nos dois textos que acabam mostrando que aqui não há aquela noção de desenvolvimento sustentável, porque não se pode pensar em nenhum ambiente sem pensar no desenvolvimento socioeconômico equilibrado, pelo menos por essa visão do desenvolvimento sustentável, tá certo? Eu espero então que vocês tenham conseguido resolver essa questão, eu espero que vocês tenham curtido e continuem nos acompanhando. Bye boys, bye girls, bye anos!